Univesp TV, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1, tema Estruturas de Repetição While. Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre Algoritmos e Programação de Computadores 1. Marcelo Manzato, professor, homem branco de cabelos pretos, curtos e barba cheia. Usa óculos de grau com lentes em formato retangular e camiseta vermelha. Ele é visto dos ombros para cima, diante de uma parede bege. Nessa videoaula a gente vai continuar o assunto de estrutura de repetição. Agora, na aula passada, a gente viu a estrutura, o comando for, e nessa videoaula a gente vai ver o comando while. Então vamos ver aí como que ele funciona. A tela se divide entre a apresentação de slides de fundo cinza e texto preto e a janela de vídeo do professor no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Bom, o comando while tem uma estrutura parecida com o teste condicional de uma via. Então, lembrem lá do teste seletivo, onde eu tenho um if, uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu executo aquele bloco de instruções indentado. Caso contrário, eu simplesmente ignoro esse bloco e já venho direto para aquele bloco não indentado, Então reparem que a única diferença é que ao invés de a gente usar a palavra-chave if, a gente vai usar a palavra-chave while, indicando que ele vai executar várias vezes aquele bloco de instruções indentado enquanto aquela condição que está aqui em cima for verdadeira. Slide com o título O Comando While e 2 exemplos. No primeiro, linha 1, if, tag condição, 2 pontos. Linha 2, tag bloco de instruções indentado. Linha 3, tag bloco de instruções não indentado. Segundo exemplo, linha 1, while, tag condição, 2 pontos. Linha 2, tag bloco de instruções indentado. Linha 3, tag bloco de instruções não indentado. Então, enquanto aquela condição for verdadeira, ele executa esse bloco, aí terminou esse bloco, ele volta de novo para verificar se aquela condição continua verdadeira. Se continuar verdadeira, ele executa novamente aquele bloco e vai fazendo isso enquanto a condição for verdadeira, tá? O professor desenha uma seta no segundo exemplo, que vai da linha 2 em direção à linha 1. Quando a condição for falsa, ele pula direto aqui para o bloco não indentado, que é o caso lá do if, onde quando a condição aqui em cima for falsa, ele pula para o bloco não indentado também. Então, olha aqui, eu tenho o nosso fluxograma de funcionamento do... Novo slide com um fluxograma. No lado direito superior, uma seta vai em direção a um losango denominado tag condition. O losango tem 2 saídas, true à esquerda e false para baixo. A saída true indica um retângulo denominado tag indented, code block. Do retângulo sobe uma seta em direção à primeira no topo, que indica o losango e cria um ciclo que se repete. Da saída false, parte uma seta em direção a um retângulo denominado tag non-indented statement, fonte Perkovic, 2015. Do while, tá? Então, imagina que eu tenho aqui meu fluxo de execução, que está vindo daqui de cima. Chegou no comando while, ele vai verificar se a condição é verdadeira ou não. Condição sendo verdadeira, ele vem para esse lado, tá? Que é execução do bloco indentado. Quando ele terminou de executar aquele bloco indentado, reparem que a flechinha sobe de novo aqui para cima para verificar novamente se a condição continua sendo verdadeira. Se a condição for verdadeira, ele executa novamente aquele bloco indentado.
Então ele vai entrando aqui nesse loop, né? Ele vai executando esse bloco, né, indentado enquanto a condição for verdadeira. Chegar o momento em que a condição seja falsa, ele não vai mais para a esquerda, ele vem para baixo aqui, que é a execução do bloco não indentado, tá? Que é o que está aqui, né? Que é essa parte aqui de baixo, que é a continuação aí da execução do programa. Bom, o comando while é útil quando a gente não sabe quantas vezes um bloco deve ser repetido. Diferente, por exemplo, do for, que a gente viu na aula passada, que a gente especifica o número de repetições da estrutura, né? Quantas vezes o bloco deve ser executado. Aqui no comando while, a gente não sabe quantas vezes a gente vai executar aquele bloco indentado e isso depende da condição do próprio while, né? Então, quando a gente não sabe quantas vezes, a gente usa o while e coloca a condição de parada, né? Ou a condição de continuidade da repetição. Olha um exemplo, né? Então eu quero encontrar o maior valor de n tal que n fatorial seja menor do que um valor que eu passo como parâmetro, que é o L. Tá? Então, por exemplo, se eu determino que meu L é igual a 20, eu quero determinar o valor de n tal que n fatorial seja menor do que 20. Então, no caso aqui, o valor de n seria 3, porque 3 fatorial é 6, mas o 4 fatorial já é 24. Então, o 4 já extrapola o valor de 20, então eu tenho que retornar o valor 3. Então, reparem que para esse exercício, a gente não sabe quantas vezes a gente vai executar aquele bloco indentado. Então é importante, né, é interessante a gente usar o while neste caso para que ele execute quantas vezes necessária, né, e de acordo aqui com a condição. Novo slide com o exemplo lido pelo professor e um retângulo azul com a implementação. Linha 1, def nfet de L, 2 pontos. Linha 2 com indentação, n igual a 0. Linha 3 com indentação, fet igual a 1. Linha 4 com indentação, while fet menor ou igual a L, 2 pontos. Linha 5 com indentação, n mais igual a 1. Linha 6 com indentação, fet vezes igual a n. Linha 7 com indentação, return n menos 1. Tá? Então aqui está a implementação aqui desse exemplo. Eu estou definindo uma função chamada de nfat, onde eu passo o valor de L, tá? E estou inicializando aqui a variável n como 0 e o fat, que é o resultado do fatorial, como 1. Então, enquanto o fat for menor ou igual a L, eu vou executar esse bloco aqui indentado. Esse bloco indentado faz o quê? Ele incrementa o n inicialmente e depois eu agrego lá na variável fat, que é o fatorial de n, né, até aquele momento, tá? Quando chegar no momento em que fat é menor ou igual a L, ele sai do while, tá? Então daí ele já vai para o bloco não indentado, que é o return aqui de baixo, que ele retorna n-1, tá? Então, um exercício para vocês, né, pegar esse programa e rodar ele lá no interpretador de vocês, tá? E verificar aí a execução, tá bom? Vou fazer aqui com vocês um outro exemplo que também é bastante útil, que é quando você quer certificar que um valor digitado pelo usuário obedeça a um critério.
Então, supondo que o seu critério seja que o número que o usuário vai digitar tem que ser um inteiro positivo, né? Um valor positivo maior do que zero. E aí então a gente vai pedir para o usuário digitar esse valor. Se esse valor for negativo, a gente vai pedir para o usuário digitar novamente esse valor. Então, enquanto o usuário não digitar um valor que obedeça ao critério que a gente estabeleceu, o programa não continua a execução, ele fica ali naquele loop, forçando para que o usuário digite o valor correto. Tá? Vamos lá fazer ele. A seguir, o professor compartilha a interface do computador com o programa PyCharm aberto. Então, eu vou inicialmente pedir para o usuário digitar um valor aqui. Já vou usar o eval, tá? Então, digite um número positivo. E aí, o que eu vou fazer? Vou verificar se esse número for menor do que zero, eu vou pedir para ele digitar novamente. Tá? No arquivo aberto, ele digita linha 1, num igual a eval, abre parênteses, input, abra parênteses e aspas simples, digite um número positivo, dois pontos, fecha aspas simples e parênteses duas vezes. Linha 2, while, num menor que zero, dois pontos. Linha 3, com indentação, num igual a eval, abre parênteses, input, abre parênteses, digite um número positivo, dois pontos, fecha aspas simples e parênteses duas vezes. Então, olha só, inicialmente eu peço para o usuário digitar esse número. Se esse número for maior do que zero, ele não vai nem entrar nesse while, já vai vir aqui direto para o bloco não indentado, que é o que está aqui embaixo, que seria a continuação O docente indica a linha 5. do programa. Se esse número for menor do que zero, ele entra nesse while e vai ficar aqui pedindo para o usuário digitar novamente esse número. Se o usuário digitar um número ainda menor do que zero, ele volta nesse while, verifica que ainda esse número novo é menor do que zero e pede novamente para ele digitar. Então esse while só vai sair quando o número for maior ou igual a zero, né? Tá? Que daí a gente está garantindo com que essa variável num seja um número positivo. Tá? Então, ó, eu vou executar aqui menos 3, por exemplo. Reparem que ele pede novamente para eu digitar esse número. Ele digita um número no interpretador. Menos 5, menos 7, tá? Se eu digitar, por exemplo, 1, ele aceita, né? E aqui nesse caso ele está finalizando o programa porque a gente não tem mais nenhuma instrução aqui para baixo, tá? Mas aí a ideia seria continuar esse programa para fazer uso desse num, né? Que seria o número positivo, aí você tem o seu programa aí para fazer aí uso desse valor. De volta aos slides. Mais um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, que é armazenar nomes de pessoas em uma lista, enquanto o usuário digitar strings que sejam diferentes de vazio. Então, você vai ter uma lista aí com N nomes, é o usuário que vai decidir a quantidade de nomes. Então, enquanto ele estiver digitando nomes aí, valores que sejam diferentes de vazio, a gente vai estar acumulando, né, ou gravando esses nomes numa lista. Então vamos ver. Então olha só, eu vou criar uma lista L, inicialmente setada aí como vazio, tá? Pode fazer assim, tá? Inicialização da lista com colchetes vazios, ou usar o construtor aqui da lista, tá? Então, tanto faz, eu vou fazer dessa forma que está aqui, ó. Então eu vou pedir para o usuário digitar esse nome,
digite um nome, tá? E eu vou usar um while enquanto o nome for diferente de vazio. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar na lista esse nome, tá? E então ele vai fazendo isso enquanto o nome for diferente de vazio. Aqui faltou, né? Eu pedi para ele digitar novamente o próximo nome, né? E no final eu vou mandar imprimir todo mundo, tá? Então eu vou usar um for aqui, ó, de i em L, né? Print i, tá? Só para a gente imprimir depois todos esses nomes. De volta ao PyCharm, o professor indica no arquivo aberto, linha 1, L igual a colchetes vazios. Linha 2, nome igual a input, entre parênteses e aspas simples, digite um nome, 2 pontos. Linha 3, while, nome diferente de aspas simples vazias, 2 pontos. Linha 4 com indentação, L.append, entre parênteses nome. Linha 5 com indentação, nome igual a input, entre parênteses e aspas simples, digite um nome, 2 pontos. Pula a linha. Linha 7, for in L, 2 pontos. Linha 8, print de i. A seguir, ele digita os nomes no interpretador. Então vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, Marcelo, João, Rafael, Pedro, tá? E aí agora, quando eu digitar, ou quer dizer, eu der um Enter, quer dizer, uma string vazia, né? Ele sai desse while, tá? E aí ele entra no for para imprimir todos esses nomes aqui da lista. Bom, e aí a gente tem também aqui a ideia do loop infinito, né, que eu falei na videoaula passada, que é quando você intencionalmente, você quer que o loop execute lá, entre aspas, para sempre, né? É o caso, por exemplo, pessoal, de aplicações, por exemplo, de servidores, né, onde aqui um serviço tem que executar ali indefinidamente, né, enquanto não tiver nenhum problema, né, ele vai continuar a execução. É o caso, por exemplo, de servidores web, né, que tem que estar executando ali, aguardando requisições de clientes. Ele fica ali executando, e enquanto não tiver nenhuma queda de energia, nenhum problema, ele continua a sua execução ali, servindo, né, aos clientes, tá? Então a gente usa o while e a gente coloca aqui o true, tá? Quer dizer, enquanto verdadeiro, quer dizer, enquanto sempre vai ser verdadeiro, né, ele vai executar aquele bloco de instruções indentado para sempre, né? Quer dizer, enquanto não tiver nenhum problema. De volta à apresentação, novo slide intitulado Loop Infinito e o exemplo, linha 1, while true, 2 pontos. Linha 2, tag bloco de instruções indentado. E para você sair, né, desse loop, você tem que usar uma outra estratégia, né, que é digitar no teclado o Ctrl C. Tá? Então, se você digita Ctrl C durante a execução desse loop infinito, o programa termina, tá? Ele vai terminar e aí você, né, tem acesso ao seu interpretador novamente. Então, é útil quando você quer para esses tipos de aplicações, tá? O loop infinito. Muito bem, então essa aí foi a nossa videoaula sobre o while. Docente em tela cheia. Então a gente viu na aula passada o comando for, nessa videoaula a gente viu o while, vimos as diferenças entre eles, né, principalmente em questão de número de repetições. E na próxima videoaula a gente vai dar continuidade com mais alguns comandos relacionados com estruturas de repetição. Então, obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Univesptv.com.br